Aborô, aboie a todos, uma boa tarde. Me chamo Ariel, há mais ou menos acho que uns 2 anos, uns 2 anos e meio mais ou menos, eu conheci o Ifá através de um grande amigo meu e conheci o sacerdote Fernando, que me deu muita luz, me ajuda, né, nessa caminhada. É uma caminhada árdua, não é fácil e estamos aí, né, vamos que vamos. A gente decidiu fazer esse vídeo aí porque tem muita gente que tem dúvidas leigas, como foi durante muito tempo minha também. E aí a gente vai fazer esse bate-bola aqui para ir até mesmo desvendando, desmistificando alguns mitos que a galera tem aí contra a nossa religião. E vamos pra cima. Fala aí, babá. Tudo bom, meu querido? Então vamos que vamos. Então vamos fazer um bate-papo aí, né? Vamos, né? Daquele jeitinho. Tacar fogo no congá, né? Meu velho, vamos começar. O que seria um ebó? Porque às vezes a pessoa vem jogar e aí tipo assim, você tem que fazer um trabalho. Um trabalho nada mais é do que um ebó. O que é um ebó e o porquê de muitas vezes cair a matança do animal, tem vez que não cai. Como que é feita essa troca de energia? Porque tem muita gente que acha que é só ir lá e rasgar a galinha no meio. Não, não é assim. Teve uma vez, se eu estiver errado, você me corrija, viu? Que você falou que até para cortar a galinha tem o jeito certo, tem a forma certa, tem a palavra Correto. soltada na hora. Correto. Então, pra gente começar o vídeo assim, o que seria um ebó de fato e o porquê que alguns caem animal? Vamos o mais básico, que é a galinha, né? Como é que funciona essa ritualística aí? Então, quando você fala a palavra ebó, né? Na tradução literal dela significa oferenda, tá? Mas é bom também, sempre o pessoal tá sabendo, que existe uma diferença de uma oferenda simples, né? Que a gente chama muito de adimu, que é uma comida, para um ebó de fato. O ebó é um ritual que vai comidas, vai elementos, né? Temperos, tal, e muitas vezes, às vezes não, outras, vai também uma ave, né? Pode um frango, enfim. Então, esse conjunto de elementos se torna um ebó. Um ebó ele tem todo um procedimento de rezas, de orins, de cantigas, né? Enquanto que uma oferenda simples, não, você só coloca lá e fala algumas palavras. Então você tem uma certa diferença nisso aí, entendeu? O ebó, na verdade, ele é uma alquimia. Se você for pegar assim a tradução do ebó, ele é uma alquimia. É através daquele ritual que você vai conseguir ou se livrar de um negativo, de um bloqueio, alguma coisa negativa que está no seu caminho, ou você vai conseguir abrir alguma porta. Depende do ebó, tem vários tipos de ebó, negativo, positivo, né? Então, o ebó é o principal ritual que se tem quando se faz uma consulta ao oráculo. Entendi. Seja Erin de Logum, seja o Pelé, né? E por que a galinha? Tipo assim, por que a galinha? O Edé, né? O sangue. Porque o Edé, como é que funciona isso, sabe? Então, o Edé, o sangue, ele é um elemento, né? Que ele, quando você oferece isso, tá? Num odubó, num assentamento, por exemplo, no momento de um ebó, né? Então vai comer o odubó, o assentamento, e o ebó vai comer também o edé. Ali você está dando a energia vital, que é o sangue. É a energia vital. Porém, quando você dá sangue no ritual, você está puxando energia na sua forma mais primitiva também, entendeu? É a maneira mais primitiva, você está puxando aquela energia bem intensa, que também é necessário. E aí você vai acoplar com os elementos, com os temperos, você vai canalizar ali, tá? Na verdade, uma energia, e depois essa energia ela é colocada num ponto de força, numa encruzilhada, numa mata, numa árvore, aí tem vários caminhos. Ela fica ali no assentamento e depois ela é mandada para o mundo. Pode ser para a natureza, para o iuim de uma árvore, né? Ela é canalizada.
E a partir daquele momento, aquela energia vai e vai cumprir o seu papel. Ela entra no plano espiritual, aí você tem Odus, que você trabalha, que fazem essa transmutação, e ela vai buscar o resultado. Então, o ebó, ele se baseia nesse tipo de ritual, estou falando de maneira básica, né? E também aí tem a questão dos odus, mas aí são a parte assim, operante da coisa, né? Sim. Mas o ebó, ele é isso, basicamente. E o sangue de uma ave, por exemplo, é um elemento, é um tipo de elemento que é uma energia vital oferecida, tá? Entendi. E por que a galinha? Um exemplo, tem ritual que você usa uma galinha, tem ritual que você usa um bode, por que não outros animais? Então, depende do que o oráculo determina aí. Aí vai do jogo, né? Entendi. Não, e também porque tem animais que são proibidos, né? Animal doméstico, isso aí não é proibido. Então, aqui no Brasil, nós trabalhamos com bichos, né? Que eles são legalizados, você pode fazer, entendeu? Então, as energias dos orixás e entidades já trabalham nesse sistema aqui também, né? Eles sabem o que pode, o que não pode, né? Entendi. Entendeu? E referente a, vamos supor, enquanto você está fazendo ali o ato, né, do ritual, muitas vezes você bafora um gin, você bafora uma água, você coloca um sal, muitas Sim. vezes o orixá pede água. Sim. E aí como é que funciona? Tipo, você bafora, você assopra lá e como é que é feita essa troca? É só energia mesmo, né? É bem uma coisa bem energética. Isso aí você está oferecendo elementos, né? Por exemplo, se for para orixá. Então, naquele assentamento você está oferecendo elementos. Então, quando você bafora o oti, que é o gin, né? Ele é um elemento purificador e ativador. Ele ativa e purifica. Então, quando você sopra água ou sopra gin, o ato de soprar, de borrifar, vai a sua saliva junto. Ali entra o seu DNA já, né? A sua marca ali, a força da sua palavra ao se comunicar com aquele para-raio, porque o assentamento é um para-raio. Então, essa é a questão de você baforar. E os elementos aí depende muito, cada elemento ele tem uma função, né? Tem elemento que tem a função de apaziguar, outros que de adoçar, outro que dá resistência, outros de amenizar, né? Você tem a questão do obi, que você usa também depois de um ebó, entendeu? Entendi. Até quando você faz só uma oferenda simples, você usa elementos. Você também se comunica com aquele assentamento para saber se ele está satisfeito. Então é muito isso, né? Entendi. E aí depois que é feito, depois que é todo, né, o ritual se concretizou e tal, aí igual você falou, muitas vezes você coloca numa natureza, você coloca numa encruza, aonde o orixá pedir. Sim. E como que é feito, um exemplo, ele recebe aquela troca, aquela força ali na hora, e quando você coloca nesse lugar determinado por eles, né, através ali do jogo na hora, como que é feito um exemplo, eles vão lá, eles se materializam e vão lá, ou tipo, sabe, como é que é feito? Porque você coloca lá, beleza. E como Então, na verdade, é assim, o que todos nós praticamos, o nome exato seria ciências ocultas, entendeu? Uhum. Aí você está entrando no campo energético magnético, essa é a realidade, tá? Então, por exemplo, voltando ali, quando você dá o ejé, um sangue, por exemplo, de um frango, ali você está entrando no lado metafísico da coisa, energético, no campo energético da pessoa, com todos esses elementos ali. Quando, por exemplo, um orixá diz, olha, tá faltando tal coisa aqui, falando de ebó, por exemplo, no ebó, né? Tá faltando búzios, tá faltando dinheiro, enfim. Ele tá pedindo que outros elementos para complementar a necessidade daquela energia concentrada, que vai levar para quebrar um negativo ou vai abrir alguma porta que está bloqueada, ou vai quebrar algum inimigo, alguma coisa, né? Então, quando você fez isso, ele aceitou e disse os dias que vai ficar ali perante a ele, ao assentamento, quando ele manda você despachar,
você está canalizando aquela energia num campo energético, num ponto energético. Então é uma alquimia que, na verdade, o sacerdote ele faz. Né? Eu não acredito que vá um orixá se materializar. Ali você está trabalhando com a energia deles, entendeu? E aí, vamos supor, você deixou lá, você tem um certo dia para ir retirar ou aquilo fica lá? Não, aquilo fica lá, você despachou, ali você finalizou. Entendi. Né? Ali você finalizou, você canalizou, teve começo, meio e o fim é o despacho. Uma dúvida bem frequente, que até outras pessoas me perguntam na rua e eu também ainda não cheguei nesse nível de saber explicar. Vamos supor, duas situações diferentes, tá? A primeira passou o caminhão do lixo, é o trabalho do cara, ele vai ter que pegar aqui, ele vai ter que jogar no caminhão, beleza. E aí tem uma segunda situação, que inclusive eu conheço pessoas que já me falaram que fizeram isso. Da pessoa aí falar, eu não acredito, tal, e aí meter a mão no dinheiro, meter a mão na comida, meter a mão na cachaça e... Ó, cara, o lixeiro ele tá trabalhando. O orixá entende então que... Então, não dá pra você ter uma certeza 100% que entende ou não, porém ele tá na função dele, então ele não tá assim aberto para um desrespeito com aquela energia. Sim. Né? E lembrando que você falar em desrespeito com o sagrado, é o que o sagrado entende por desrespeito, muitas vezes não é o que o humano entende. Aí também tem essa. Muitas vezes não adianta o ser humano estar ali com uma falsidade e fazendo aquele teatro pro orixá, e muitas vezes um outro que fala até palavrão, mas está indo de coração aberto, vai receber mais bênção que o outro. E aí ninguém entende nada. É o que o sagrado vê como respeito. Então, de repente, o lixeiro está na correria e ele põe a mão, o sagrado não vai ver aquilo como negativo. Já uma pessoa que se apropria sem autorização, cara, eu acho muito perigoso. Porque aquilo ali tem um carrego, e ela tá botando um carrego pro corpo dela. E muitas vezes a pessoa é usada como a própria troca que o ebó precisa, também tem essa. Aquela esponja, né? Muitas vezes o ebó vai puxar alguém para carregar, para se sacrificar. Isso também existe. Então pega uma pessoa já, muitas vezes, sem respeito, sem orientação, muitas vezes essa pessoa que vai ser usada como parte do sacrifício também, né? Sim. Você quer ver o tempo? A gente já está em 12 minutos. Aí você... Não, fechou. Aí você corta nessa... Tá.